Olá! O Documento Verdade vai mostrar a prostituição em um dos bairros históricos de São Paulo, o bairro da Luz. Local que por muito tempo foi ponto de encontro das famílias paulistanas, se tornou um reduto de prostituição barata e já abriga há décadas dezenas de garotas de programa. O bairro da Luz possui uma das mais ricas arquiteturas da cidade, mas hoje, além da prostituição, tem espaços abandonados, lixo, moradores de rua e usuários de drogas. Você vai conhecer a história das prostitutas da Luz, como e por que elas escolheram esse tradicional bairro de São Paulo como ponto de trabalho. Você vai ver também como está a região da Cracolândia, que ajudou a desvalorizar ainda mais o bairro. Tudo isso você acompanha agora no Documento Verdade. Por décadas, um bairro tradicional de São Paulo. Mas, com o passar dos anos, a região foi se deteriorando. Hoje, a história divide espaço com a prostituição e as drogas. O nome do bairro é uma homenagem à Nossa Senhora da Luz. Por aqui, existiu uma capela com a imagem da santa que se tornou referência para os viajantes. Na época de ouro das ferrovias, o bairro passou a crescer em ritmo acelerado. Grandes obras ferroviárias, aliadas a investimentos em infraestrutura, tornaram a região um ponto de encontro da elite paulistana. Mas esse cenário mudou. Um dos símbolos do bairro da Luz está retratado nessa foto. A Estação da Luz é um cartão postal da região. Inaugurada em 1867, já passou por várias restaurações e sobreviveu a um incêndio que ocorreu no dia 6 de novembro de 1946. Mesmo com tudo isso, décadas depois, a sua arquitetura se mantém imponente, resistindo à degradação que atingiu o bairro nos últimos anos. Uma degradação visível por todos os lados. Prédios mal conservados, lixo espalhado pelas ruas. E em meio a tudo isso, centenas de pessoas que se entregaram às drogas e à prostituição. Aqui, mulheres vendem o corpo em plena luz do dia. Sentadas nos bancos do Jardim da Luz, esperam por clientes. Um local que se tornou sinônimo de sexo barato. Elas estão espalhadas por vários pontos do bairro. Mas é aqui no Parque da Luz e também na estação que encontramos a maioria delas. Não é para qualquer uma, tem que ter cabeça. Não é para qualquer mulher, porque ela pode se perder, se cair no caminho das drogas. E, então, a mulher que está aqui, ela é porque é forte. Senão, ela se perde. A idade delas já não nos permite chamá-las de garotas. Na verdade, são senhoras que têm entre 40 e 70 anos. Muitas vendem o corpo há décadas. Para conversar com elas, nossa equipe usou câmeras escondidas. Começamos a nossa procura pela Estação da Luz. É fácil identificá-las, não há como errar. Eu sou puta mesmo. Ponti, eu vendo meu corpo. Mas você cobra? 30, 30 reais? 50. É 1 hora os hotel. Vocês entenderam? Medo de quê? Apanhar o quê? Apanhar de quê? Se você dizer, você não ganha, ó, eu acabei de ganhar. Fez quantos programas hoje? Eu fiz só 2 meses, moço. Dois Um de programas? 80 e um de 130. Enquanto o produtor e eu conversamos com a garota de programa, uma outra prostituta se aproxima. Sem saber que estamos gravando, ela se oferece para um programa. Vamos lá. Não, você com ele, eu com ele. O que você acha? 40 cada um, 50? Vai lá na frente. O hotel que a garota de programa se refere é um dos muitos espalhados pelo entorno da Estação da Luz. Os baixos valores cobrados revelam a alma desse negócio. Quanto mais barato, maior é a rotatividade dos clientes. A nossa entrevistada ela não quer ser identificada, ela trabalha como garota de programa há 10 anos aqui em frente ao Parque da Luz. Você está acostumada já a frequentar esses quartos. O que você já viu dentro deles? Sim, isso que eu
4,54, um aumento de meia hora, R$50. E também um frequentamento, que eu já tenho mais hotel mais preferido, que é um pouquinho melhorzinho do que esse. Mas, felizmente, quando o cara não tem bastante dinheiro, eu entro nesse mesmo, que é R$10 meia hora e 50 para mim. Para você é complicado? Porque a gente vê que É um pouco complicado, mas fazer o quê? A gente precisa de ganhar, a gente tem que trabalhar, tem que levar a vida, encarar a realidade. Um pouco sujo, bastante sujo, muito sem conforto, mas faz parte da vida e da luta. De volta com as duas garotas de programa, descobrimos que o perigo por aqui não atinge apenas as prostitutas, mas também os clientes. Tem mulher que vem só pra roubar os homens não vem mais, só vem uma vez. Arrumar uns gringos, porque aqui tá virando. Tá faltando a gente pra roubar aqui, rola muito. Olha, ele tá perguntando A se gente rouba. não, A gente não, mas tem as que roubam. Não tem as que As roubam? maloqueiras, olha, né? Rouba. Lá na frente, olha. Eu sou de olho no celular. Mas abaixando, me disse que a Cris pegou os 200 contos do coroa. Também que o homem burro vai tomar banho pra deixar a carteira dele com a mulher se conhecer, né não? É muita burrice. Vai no hotel, deixa a carteira lá, a calça, ela vai Mas lá. eu não pego. Não, Por aqui, as prostitutas estão em cada canto do bairro. Já do lado de fora, em frente ao Parque da Luz, encontramos outra garota. E trabalha aqui há quanto tempo? Nem sei, um pouquinho de tempo já. É? Uns 10 anos, não? Por aí? Dá pra tirar um dinheirinho legal? Dá sim. Entendi. Não sei se dá, sei que não. A Cleone tinha 14 anos de idade quando chegou em São Paulo. 8 anos depois, já com 22 anos, ela começou a se prostituir. Por que você tomou essa decisão, Cleone? Não foi uma decisão tomada. A coisa foi acontecendo. Eu vinha ao parque, né, sempre sentava para ler um pouco, que eu trabalhava aqui por perto. E, de repente, foi acontecendo. Nada decidido, nada programado. E como é que foi quando você se viu como garota de programa? Foi uma briga comigo mesma, né? Porque eu, politizada, uma militante, né? E, de repente, aqui prostituindo junto com as mulheres, né? Então, foi uma briga feia, sabe? Esse começo, como é que foi? Você se questionava muito? Sim, a gente sempre se questiona o que eu estou fazendo aqui. Minha família não tem esse histórico. Eu estou partindo para uma coisa que é contra os meus princípios, mas continuei. Falta de dinheiro te levou à prostituição? Hoje eu avalio que sim, né? Eu avalio que sim, porque eu queria ter minha casa, eu queria manter meus filhos. E aí foi um dinheiro que eu consegui ajuntar com o do meu trabalho para conseguir manter os meus filhos. Quando eu vim pra cá, eu estava trabalhando, né? Aí eu sofri uma perseguição de um cara aí eu fiquei desempregada. E aí nessa perseguição, trabalho pra lá, trabalho pra lá, não conseguia trabalhar. Então eu consegui me unir e trabalhar na rua. Daqui a pouco desandou tudo. Trabalhando na rua fazendo o quê? Programa. Ah, tá. Eu consegui trabalhar na boate. Aí os caras começaram eu ajudar eles a me perseguir. E eu terminei na rua. Quantas vezes você já apanhou fazendo programa? Apanhar, foi a que fez eu tomar a decisão que eu não queria mais estar nisso. Agora, ameaças várias vezes. Homem colocando arma e deixando lá à vista e outras coisas mais. Essa agressão que você sofreu, como é que foi essa agressão? Horrível, horrível por quê? Primeiro, que conforme a gente diz hoje, o agressor sempre vem com um jeito de bonzinho, né? Então, foi um homem super educado, né? Que coincidentemente eu ficava sempre nessa rua aqui, né? Que eu estou caminhando. E ele ficou o dia inteiro me olhando, um sábado. Quando foi à tardinha que eu já ia embora, ele me chamou para sair.
E fomos conversando, falando de política e um monte de coisa. De repente, quando chegou no quarto, esse homem mudou, né? Então, puxou a chave, né? Trancou a porta e aí começou, me bateu de toalha molhada, né? Puxou um estilete. E eu tive que ter um super controle para não gritar, para não deixar ele mais nervoso, né? Porque no final da história ele me disse que se eu tivesse reagido poderia ter sido bem pior, né? Poderia ter te matado? Não sei, né? Ele disse que poderia ter sido bem pior, então eu não sei o que poderia ter acontecido. Aqui já morreu 3, Morreu? Uma vez uma menina morreu com o fio do telefone, e acontece um monte de coisa, mas é porque também é isso que você fala. Cliente que matou dentro do hotel? É, o cliente matou. O cliente que tem cliente que rouba também. Não tem só meninas, tem ladrão demais aqui nessas ruas. As histórias que eu acho piores são histórias de que a prostituição passa de mãe para filha e a mãe acaba trazendo filha. Tem filho ou não? Tenho filho, tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 meninas. Elas são pequenas? São pequenas. Quantos anos? Não, agora elas já estão com 15 anos. Suas filhas sabem que você faz programa? Minhas filhas, não. Às vezes eu comento com elas, mas elas não entendem disso ainda. Você comenta o quê com elas? Comento com elas, eu falo pra elas. Você faz programa? Existe isso e tudo. Já trouxe elas aí pra dar passeada por aqui. Pra não ser um movimento, pra não cair também. Mas você trouxe elas pra quê? Eu tô querendo dar pra elas pra mostrar pra elas como que é a vida. Às vezes a gente tem as coisas tudo na mão e não dá valor, né? Você gostaria que suas filhas fizessem programa? Não. Não? E se elas fizessem? Você aprovaria? Aí depende de cada um, né? Se elas fizessem, eu também não ia rejeitar, não. Ninguém pode rejeitar ninguém, né? Sempre tem história triste, sabe? Se a gente senta com uma mulher, às vezes a mulher fala meia hora, eu gosto, eu faço o que eu quero, aquela coisa toda. Aí chega um momento que ela coloca alguma coisa que é a molinha que vai, sabe? Então todas têm história triste. Tem briga de território aqui, não? Às vezes tem. Se chegar uma mulher nova pra fazer programa, as outras ficam de olho? As outras ficam de olho, até eu já levei tapa aqui. Já levou tapa das meninas? Pra mim entrar aqui foi muito difícil. Por que elas te bateram? Ciúmes. Não queriam, achavam que você ia roubar cliente. É. Elas me perseguiam até na porta do hotel. Ainda disputa por espaço, por exemplo? Por exemplo, aqui no parque. Você vai ter em qualquer lugar. Meninas, as mulheres vão achar ruim. Eu acho ruim, até mesmo porque não tá pra todo mundo, né? A crise tá meio complicado, né? E é para driblar a crise que muitas garotas de programa investem na propaganda. No bairro da Luz, anúncios de casas de prostituição e de garotas de programa são comuns e podem ser vistos em todos os lugares. Estamos aqui na Avenida Casper Libero, uma avenida muito movimentada aqui do bairro da Luz. Aqui tem muitos hotéis também onde as garotas de programa vão para trabalhar. Aqui a gente encontra mais um orelhão e alguns telefones de garotas de programa e nós vamos ligar para uma delas agora para a gente poder encontrá-la e assim bater um papo. Vamos ligar aqui, tem um telefone. O primeiro número que a gente vai ligar, a Sheila. Alô, boa tarde. Boa tarde. Sheila? Oi? É a Sheila? Sim, amor, sou eu mesma, tudo bem? Eita, amor. Tudo bom, Sheila. Sheila, quanto que é o programa? Aqui é a partir de 20, amor. 20 minutinhos 30, meia hora 40, uma hora 70, tem a duplinha, meia hora, R$50. 20 minutos, R$30, é isso? Isso, amor. Mais uma vez, utilizamos o recurso da câmera escondida e seguimos para o local do anúncio. Um prédio simples. Subimos as escadas. Pelos corredores, apenas alguns clientes. O prédio é dividido entre garotas de programa e famílias. Identificar os apartamentos das garotas é fácil. Basta ver os adesivos colados nas portas. Durante a nossa estadia, tentamos conversar com algumas, mas sem sucesso. Aqui, como se diz na gíria das meninas, o papo é reto. Ou entra e faz o programa, ou não tem conversa.
A vida fácil, como muita gente classifica, vai se revelando não ser tão fácil assim. Um trabalho que as tornam reféns de seus próprios medos e do tempo. Você se arrepende de ter se prostituído durante 22 anos? Sabe, às vezes sim, mas eu acho que a experiência que eu adquiri, né, faz com que eu veja que a prostituição me ensinou muito. Né? O que, por exemplo? Me ensinou a ver que não existe só as mulheres que estão lá na casa dela, cuidando dos filhos. Me ensinou que aquela mulher que eu discriminava antes de eu chegar na prostituição é a mesma mulher que está lá na periferia. E grande parte delas são as da periferia que estão aí, né, que tem filho para cuidar, que para sustentar, sabe, que é a mantenedora da casa. Você gosta dessa vida ou você preferia sair? É difícil encarar essa vida aqui. Eu não queria isso não. Quem que quer? A gente sempre quer vida melhor. Eu pelo menos queria. O problema é que eu não estou conseguindo mais nada. Como é que é a vida de garota de programa, se você pudesse classificar? Como você classificaria? É um vício, né? É um vício. Acostuma e não sai mais. É gostoso? Acostuma. Não é bom, não é ruim não. Não é ruim. Mas acostuma e pra sair é difícil. O que leva uma mulher a entrar na prostituição? É algum problema que ela tem. Psicológico ou em casa, alguma coisa, que o dinheiro não está sendo suficiente, não é nem tanto dinheiro, é algum distúrbio, algum problema que ela está tendo, que nem ela sabe disso. No seu caso foi o quê? Aí eu comecei, assim, com o negócio de querer ajudar a família, essas coisas, começou assim, mas sempre tem um começo, né? A discriminação aqui é total. O entorno aqui, a luta é diária para conseguir tirar as mulheres daqui. Os mesmos comerciantes que são beneficiados com as mulheres daqui são os mesmos que lutam constantemente para tirar essas mulheres daqui. Essas mulheres é uma ameaça, né? É uma ameaça para a moral dos homens que vêm aqui, que grande parte dos homens que caminham aqui são homens que moram aqui por perto. Então isso é uma ameaça. Por isso essa discriminação. As mulheres, por medo dos maridos virem, às vezes até por se verem, sabe, igual, aí não quer ver essa imagem. E o poder público para esconder isso, porque são mulheres idosas, mulheres pretas, idosas, que não têm outra forma de sobreviver, esconder por debaixo do tapete aquilo que acham feio. Você tem um sonho? Eu tenho. Qual que é o seu sonho? Mudar de vida, meu bem. Fazer o quê? Sei lá, qualquer coisa, né? Eu não sei. Um dos principais motivos que aceleraram a degradação do bairro da Luz foi o surgimento da Cracolândia. Foram várias tentativas de retirar os usuários de crack da região, mas nenhuma com sucesso. A resistência colabora ainda mais para piorar a imagem do tradicional bairro de São Paulo. Cracolândia, região da Luz, centro de São Paulo. O bairro, que já foi considerado um dos mais elegantes da capital, está assim. As imagens falam por si. Aqui, usuários de drogas se amontoam com um único objetivo: consumir crack. E são cenas como estas que passaram a fazer parte do cenário do bairro da Luz, no centro de São Paulo. Nas últimas décadas, o local recebeu uma avalanche de usuários de crack que ajudaram a deteriorar ainda mais a região. Um lugar histórico que recebeu o nome de Cracolândia. Eu acho o seguinte, que a gente tem que entender um pouco assim a história do parque e a história da prostituição. O apogeu, o último grande apogeu do parque se deu na década de 20.
1920. Depois ele não teve mais no auge, por quê? Porque a cidade passou a contar com série de outros parques, série de outras atrações, lazer, etc. E ele foi ficando esquecido. Na medida que ele foi ficando esquecido, ele favoreceu não só as prostitutas, mas, por exemplo, o tráfico era muito marcante. Na época que a gente fez a pesquisa, a gente foi nas delegacias, fez levantamento aqui, teve vários assassinatos, roubo, tudo que você imaginar. Pelo bairro, os usuários tomam as ruas. Quase um quarteirão é dominado por pessoas que chegam de todos os lugares da cidade. As cenas, já conhecidas dos paulistanos, chocam. Esse homem é um exemplo. Sem perceber que está sendo filmado, ele procura insistentemente no lixo por uma pedra de crack. Cada papel é analisado minuciosamente na esperança de encontrar a droga. Na imagem é possível ver as marcas nas mãos e nos dedos, ferimentos de quem há muito tempo está dominado pelo crack. Mas, por trás dessa alucinação causada pelo crack, existe vida, existem histórias. O que significa morar na Cracolândia? Morar na Cracolândia é ser um zumbi. Você vive para fumar e fuma para viver. É o que você passa lá dentro. Você morando lá. Você não sai de lá para nada, a não ser para pegar um dinheiro, para correr atrás de alguma coisa. Que eu nunca roubar para fumar, eu nunca roubei, mas sempre pedi, correr atrás da minha forma e você só sai de lá de dentro para arrumar dinheiro. Você não sai de lá para nada. O Walter, ele começou a usar o crack com 16 anos de idade e chegou a morar na Cracolândia por 6 anos. Walter, como é que você conheceu o crack? Bom, o crack eu conheci através de uma pessoa que fazia ele, né? Que a gente, da cocaína, a gente virava o crack, que é a famosa casquinha. Isso há muito tempo atrás, né? E foi logo quando começou a epidemia. E através dessa pessoa eu comecei a virar ele e automaticamente fumar, né? Nesses 6 anos na Cracolândia, o que você viu de pior lá dentro? Morte, estupro, roubo, de tudo. Tudo que você pensar de ruim tem lá dentro. O que você sente quando você usa o crack? O que eu sinto? Vontade de usar mais. Sempre mais. E assim, não é refúgio para o que aconteceu na minha vida, para o que está acontecendo, não. Não tem nada disso. Porque se você está feliz, você usa. Se você está triste, você usa. Certo? Tudo é motivo para você usar. Se para quem passa pela Cracolândia o cenário é de degradação total, para quem está dentro do fluxo, que é como é chamado o espaço de grande concentração de usuários de crack, a imagem que se tem é completamente diferente. Quem está lá dentro usando crack só pensa em uma coisa: conseguir a próxima pedra. E para nós que estamos gravando, a situação é ainda mais de tensão, porque se os usuários de crack perceberem que nós estamos aqui, o clima pode fechar. Para isso, a gente está dentro do carro com os vidros fechados e insulfimados, e ainda por cima com a presença da Guarda Civil Metropolitana. Na tentativa de recuperar a região da Cracolândia, várias ações do poder público foram tomadas, algumas polêmicas. Mas, mesmo assim, os usuários persistem. O Campos Elíseos, que tem aqui ao lado, foi o primeiro bairro planejado de São Paulo. E eles queriam imitar o Campos Elíseos de Paris e fizeram um lugar para rico. Só que ao lado dos ricos tinha o bairro dos pobres, que era o Bom Retiro. Então era um bairro operário. Então ele ficou esses dois mundos. Com a decadência do café e dos casarões e do Campos Elíseos, a tendência à degradação foi total. Os casarões foram sendo abandonados, foram virando ocupações populares, né? Ocupações de gente sem teto, não é?
Cracolândia, eu acho que já tem 80 para cá, né? Essa ideia de um centro de drogas, né? Eu acho que vem daí. Mas a região já é degradada há muito tempo, né? Há muito tempo. E é típico de estação ferroviária. O mundo todo, você vai em volta da estação, é degradado, né? Continuamos andando pelas ruas que formam a chamada Cracolândia. De dentro do carro, nos deparamos com essa cena. Um homem e uma mulher discutem. Os dois se encaram até que ele a agarra e consegue pegar um objeto que estava com a mulher. Ela reage. Morde o homem, que logo em seguida revida com um chute. Eles discutem mais. Em seguida, ele sai correndo. A mulher vai atrás, mas não o alcança. Tudo acontece na frente dos usuários, que nada fazem. No meio dos usuários, uma imagem que choca ainda mais: a presença de adolescentes consumindo crack. Esse menino foi flagrado por nossa equipe caminhando entre os viciados, como se já conhecesse bem o ambiente. Inquieto, ele parecia pedir dinheiro, provavelmente para comprar pedras de crack. São 2 da tarde. É chegada a hora dos usuários saírem do local em questão para que possa ser feita a limpeza da rua. Alguns viciados vão até os guardas e tentam negociar para que o serviço seja adiado. A conversa acontece naturalmente, mas sem sucesso. Aos poucos, os usuários são obrigados a deixar o local. Os usuários de crack não ficam apenas na Cracolândia. Eles se espalham pelo bairro da Luz. Andando pelas ruas adjacentes, é possível ver a grande quantidade de homens e mulheres, jovens, idosos, todos com seus cachimbos prontos para consumir o crack. E por aqui, eles usam a droga sem se importar com quem passa. Não demora muito e pequenos grupos vão se formando em outras ruas. Aqui quem chega primeiro é esse travesti, que está visivelmente sob efeito do crack. Em seguida, uma mulher com um cachimbo se aproxima. Ela se senta ao lado e começa a consumir a droga. Aos poucos, outros usuários vão chegando. Uma cena que se repete por outros pontos do bairro. Bem perto do local onde ficam as garotas de programa, aqui em frente ao Parque da Luz, a gente encontra também alguns rastros de usuários de crack. Olha só aqui jogado no chão, alguns objetos utilizados para fumar a pedra de crack. Temos aqui também isqueiros, fora toda a sujeira que os usuários deixam por aqui. Inclusive tem uma bolsa aqui que pode, por que não, ser de alguém que foi assaltado. Isso porque o número de assaltos por toda a região do bairro da Luz é muito grande justamente por causa dos usuários de crack. A presença dos usuários incomoda quem passa, mas são os comerciantes quem mais sofre. Em alguns pontos atrapalha pela questão do comprador se inibir, ter um medo de vir fazer compras na região. A questão visual, atrapalha bastante a questão visual, porque nós temos eles jogados na rua, muitos em condições precárias, entendeu? Até sem higiene pessoal. Às vezes o cliente quer entrar na loja e o cliente vê que não tem medo. Tem medo de ser roubado? Tem medo de ser roubado. O medo não é só das pessoas que passam aqui pelas ruas do bairro da Luz, mas também dos motoristas. A gente repara que a maioria dos carros está com os vidros fechados, por conta justamente dos usuários de crack e por medo de serem assaltados. Esse dá medo sim, viu? Dá medo sim, porque tá muito perigoso isso aqui, né? Semana passada mesmo foi roubado aqui praticamente, mas não assim a mão armada, né? Eles chegam de mansinho por trás da gente, a gente não sente nada, porque há muita habilidade, e pegam o nosso celular. Policiamento tem, só que se pudesse ser um pouco melhor, eu acho que já ia dar uma certa solução já. Todo esse medo da população que passa pela região da Luz é justificado pelos altos números de furtos e roubos na região. Em 2017, foram mais de 15 mil furtos e roubos no bairro da Luz. Em 2018, este número subiu para mais de 18 mil. Com a chegada dos usuários, muitas ONGs e instituições religiosas implantaram projetos sociais na região. Um deles é feito pela Mitra Arquidiocesana de São Paulo.
uma entidade católica que fica no coração do bairro da Luz. Aqui, usuários de crack encontram ajuda para largar o vício. Em um dos encontros promovidos pela Igreja Mitra, conhecemos a Verônica. Ela chegou em São Paulo com 3 anos de idade e se tornou usuária de crack há 15 anos. Ainda não saiu do vício, né? Falar que sai assim de uma vez é mentira, né? Que ninguém sai logo de uma vez, né? Você passa por muito processo, né? Como é que você conheceu o crack? Como que eu conheci? Através de outra pessoa que eu me envolvi, entendeu? Experimentei. Começou através de um petilho. Experimentei, o petilho foi fumando. Depois cheirei pó, passei para cocaína. Depois da cocaína, passei para maconha e aí pronto. Aí eu não era de beber, passei a beber para controlar como é que fala? O crack, né? A gente tem que, não sei todo mundo, eu mesmo tenho que tomar, quando eu uso essa porcaria, eu tenho que tomar uma cachaça. Como é estar no fluxo como um usuário de crack? Você vê muita coisa, né? Muita coisa que, sei lá, quando você tá, principalmente quando você tá, quando você usa, você já enxerga pro outro lado, enxerga o lado da maldade, sei lá, muita coisa. Não dá para confiar em ninguém, insegurança, dúvida. Isso, tem muita gente boa ali, ao mesmo tempo não tem, entendeu? Tem muita gente boa, honesta, trabalhador, entendeu? Mas tem aqueles que também não é, entendeu? Você tem que saber quem é. Você chegou a dormir ali no fluxo? Me conta um pouco da sua vida lá no fluxo. Já aconteceu, de eu estar tão virada, cansada. Deu, sabe? Quando você já está cansada de beber, de fumar, você, entendeu? Acaba dormindo no fluxo? Dormindo, de não aguentar mais. Quando a gente está consumindo, a gente não fala a verdade, a gente não pensa nem nada, fala a verdade. Só pensa em consumir, a realidade é essa. Aí depois que passa a brisa dessa porcaria, desse crack, vem muita coisa na nossa mente, arrependimento, vem tudo. Teve que se prostituir já? Vou falar, já teve coisas assim parecidas, entendeu? Mas roubar, assim não. Roubar, já tive que pedir, vender, entendeu? Mas roubar já não tenho. Como você estaria hoje se as drogas não tivessem cruzado o seu caminho? Eu acho que tinha mudado muita coisa. Eu acho que eu estaria bem melhor. Melhor como? Melhor em tudo, em situação financeira, tinha arrumado um serviço. A pessoa já não olhava pra gente, né, com tanta discriminação. Como que era a sua vida antes do crack? Era normal, eu tinha uma vida normal, entendeu? Trabalhava? Trabalhava em casa, né, que depois que eu saí de casa, eu conheci uma pessoa, só que eu morei 18 anos com o pai do meu filho, eu não era usuária de droga. Estava indo para a igreja, entendeu? Construí família. Minha vida era tranquila, normal, bem regrada. Aí até que eu perdi minha família, aí eu caí de cabeça mesmo, me afundei mesmo e fui pra Cracolândia com vontade mesmo de fumar, morrer, porque eu já tinha perdido quem eu mais amava, né? Você com certeza, antes de se entregar para o vício, você já deve ter passado ali pela Cracolândia, visto os usuários. Isso aconteceu? Várias vezes, e eu via aquilo lá e falava, nossa, será que eu vou chegar um dia a ficar assim? Só que eu não pensava que eu ficaria, por quê? Porque quando eu passava lá, eu passava com um automóvel próprio, com minha esposa, minhas crianças. Então eu passava lá e falava, nossa, cara, como é feio isso aqui. Aí na hora que eu me vi lá dentro, eu falei, nossa, cara, eu via de fora, achava horrível. Agora imagina as pessoas que passam e me vê de fora. É a mesma coisa que eu via, é uma imagem precária, uma imagem horrível, muita sujeira, muitas pessoas que você olha, você não vê característica. Ela é só aquilo lá, é só aquilo e ela é simplesmente escravo da droga. Não que eu não seja, mas eu ainda consigo pensar nisso.
porque eu ainda consigo ficar alguns dias sem uso. Cracolândia eu acho que é um problema muito sério, que é o fato de que a gente não enfrenta a questão das drogas. A gente passa pela questão das drogas, seguindo aquela política tradicional de repressão, vamos prender, etc., e não acontece nada. Do outro lado, a gente vê que o mundo já compreendeu que não dá para você simplesmente querer reprimir. Você tem que negociar, você tem que institucionalizar. Porque o que fez o Uruguai, o que fez Portugal, o que fez vários estados nos Estados Unidos, a própria Holanda? Eles institucionalizaram e o Estado chama para si a responsabilidade da questão das drogas. E enquanto não se fizer isso aqui, não tem saída. O Documento Verdade fica por aqui. Se você perdeu algum momento do programa ou quer assistir novamente, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Até mais!